Então, como combinado, nós estamos trabalhando agora a segunda parte do vídeo: trabalho, consumo, alienação. Nós vamos falar um pouquinho sobre lazer também, enfim. Então vamos lá. Alienação na produção. Para Marx, na economia capitalista, prevalece a lógica do mercado, onde tudo tem um preço, inclusive quando o ser humano vende a sua força de trabalho mediante salário. Transforma-se em mercadoria, denominando de fetichismo e reificação. Até os conceitos são difíceis de pronunciar. Mas, bem, o que é o fetichismo? É o processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, adquire vida, porque os valores de troca tornam-se superiores aos valores de uso e passam a determinar as relações humanas, ao contrário do que deveria acontecer. Ou seja, o que tem valor aí nesse processo é o trabalho e não a pessoa humana que está por trás daquela ação. E a reificação, do latim res, coisas, é a transformação dos seres humanos em coisas, em consequência, a humanização da mercadoria leva à desumanização do indivíduo, isto é, ele é transformado em mercadoria. Por isso, então, reificação, coisas, materialização. O valor, então, passa a ser do material e não do ser humano. A era do olhar, a disciplina. Nos séculos 17 e 18, formava-se a chamada sociedade disciplinar, com a criação de instituições fechadas voltadas para o controle social, tais como prisões, orfanatos, hospícios, quartéis e outros. Mais uma vez eu volto a repetir. Por isso que é importante nós darmos uma lida na história, para nós compreendermos o contexto ao qual nós estamos inseridos. Então nós estamos falando aqui do século 17 e 18. Para Foucault, a disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Ou seja, quanto mais é introduzido essa disciplina na sociedade, ali nos ambientes de trabalho e tudo mais esse indivíduo foi ficando, vamos colocar o termo, adestrado. Essa disciplina, então, ela não foi apenas física, mas ela foi também emocional. Assim como o indivíduo passou a ser adestrado fisicamente, ele também deixou de ser um ser crítico, de ser um ser que pensa, no sentido da crítica, pensamento crítico, dada a disciplina que ele recebeu. Ele recebe, então, aquela disciplina em questão de horário, em questão de postura no trabalho, e automaticamente ele também passa a ser controlado emocionalmente. Ele deixa de ser um indivíduo que busca melhorias até para si próprio. E depois nós vamos ver um pouquinho sobre o trabalho em migalhas.
Taylor elaborou a teoria Taylorismo, estabelecendo um controle científico por meio da medição por cronômetros, para que a produção fabril fosse cada vez mais simples e rápida. Ford, também norte-americano, introduziu a esteira da linha de montagem e o processo de padronização da produção em série na fábrica de automóveis. Então, para quem vai lendo, buscando a história, vai como se passando um filme. Na medida que eu vou lendo, vai passando um filme na sua cabeça, que você vai se lembrando de, inclusive, filmes que retratam essa história. Quando nessa linha de produção, o indivíduo já não constrói mais uma peça pronta, mas ele fragmenta, por isso que fala que é o trabalho em migalhas. Cada um faz uma partezinha e no final, quando passa e rola aquela esteira, por exemplo, no final dessa triagem sai lá uma peça pronta. Quem fez aquela peça? Nós. Não foi uma pessoa só. Foram várias pessoas para dar cabo àquela ação. É interessante, mas ao mesmo tempo tem um interesse em relação a isso. E o interesse é que haja mais produção, haja mais agilidade e também o menor custo. Bom, a divisão das tarefas diminui os gastos, aumenta a produção, transformando o trabalho em migalhas. Novos tempos na fábrica. A partir das décadas de 1970 e 80, com a implantação de novas e revolucionárias tecnologias de automação, robótica e microeletrônica, surgiram novos padrões de produtividade. Esse novo processo privilegiou o trabalho em equipe, além da exigência de polivalência de mão de obra. Outra característica dos novos tempos na fábrica foi o enfraquecimento dos sindicatos na era de 1980, repercutindo negativamente. Então, para quem lê a história ou para quem viveu a história, vai se lembrar a fortaleza que era os sindicatos, inclusive com fomentação de greves, manifestações. Vocês vão lendo aí, vocês vão perceber como que era forte nessa época, principalmente em relação a 2020. Bom, da fábrica para o escritório. Na segunda metade do século XX, notou-se o deslocamento da mão de obra para o comércio, transportes, escritórios em geral, menos que nas fábricas ou no campo, apesar das atividades agrícolas e industriais continuarem importantes. Hoje, por exemplo, se você observar, você vai chegar à conclusão que nós, por exemplo, na fabricação têxtil, principalmente aqui no nosso município, nós tivemos uma queda brusca, eu diria até com muita tristeza. Bem, consumo ou consumismo. Ao prosperarem materialmente, os trabalhadores compartilham do espírito do capitalismo, cujo apelo constante às novidades torna-se tudo descartável e rapidamente obsoleto. Gente, aqui então eu faço questão de parar e dar continuidade em outro vídeo, porque realmente nós precisamos de pensar muito sobre isso. Mais uma vez, obrigada por ter nos acompanhado. E gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e nós vamos aí continuar nessa busca do conhecimento. E eu faço questão de compartilhar com você. Traga para nós sugestões que nós vamos dividir
esse prazer em estarmos aí estudando, pesquisando, observando, analisando e filosofando. Até mais.